Aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, elas serão salvas? Aquele índio distante de tudo, ele será salvo sem nunca ter ouvido o evangelho? Ah, sim, serão. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, dizem os pastores moderninhos. Ora, então, é melhor nunca enviar um pregador para lá. Se a ignorância salva, a melhor coisa a se fazer é jamais pregar para o seu vizinho ou para qualquer pessoa, pois enquanto ela não ouve o evangelho, ela está salva. Mas a partir do momento em que enviamos um pregador a uma tribo e chegando lá as pessoas rejeitam o evangelho, elas saem de seu estado de salvas e passam a ser condenadas. Se a ignorância salva, a maior obra missionária seria acabar com todos os pregadores. As grandes organizações missionárias não pensavam assim. Homens de Deus saíam do conforto de suas casas, abrindo mão de tudo, porque sabiam que o mundo sem o evangelho está perdido. Eles criam no que Paulo disse em Romanos 9, que a salvação vem pela fé, e que a fé vem quando invocamos o nome do Senhor, mas só podemos invocar o nome dele quando ouvimos sobre ele. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo diz aos Efésios que antes de Cristo vir e enviar as suas testemunhas, o mundo gentil estava condenado. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ao descrever o mundo gentio, os autores bíblicos nunca o designam como um lugar de inocência, mas como um mundo em trevas. Mas não seria injusto condenar uma pessoa sem dar a ela a chance de ouvir o evangelho? Não, pois o mundo todo ganhou alguns pregadores. O primeiro, a natureza. Em Romanos 1, Paulo diz que o mundo gentil é indesculpável, ou seja, eles não poderão dizer no dia do juízo: eu não sabia, pois por meio da natureza, Deus se revelou ao homem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja o que o salmista descreve acerca da natureza como um pregador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Está vendo? A natureza discursa. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Mas a natureza é um pregador insuficiente para salvar. Ela provê conhecimento bastante para que o homem saiba da existência do Criador e assim todos os homens sejam condenados justamente. A natureza mostra um Criador, mas só o Evangelho apresenta o Salvador. Daí a necessidade do Evangelho, da pregação do Evangelho. Além disso, Paulo diz que Deus deu outro testemunho, a lei gravada na mente do homem. Estes, os gentios sem lei, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, sua consciência lhes dizia que havia algo errado, mas todos estes homens, sem exceção, preferiram negar sua consciência e seguir por um caminho contrário ao caminho de Deus. Por isso, Paulo concluiu sobre todo o mundo, os judeus com lei e os gentios sem lei, todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. De modo que, se Deus quiser condenar toda a raça humana sem salvar nem sequer um homem, de modo algum, Deus estaria sendo injusto. E uma passagem bíblica que prova que os que não ouviram o evangelho e não se arrependeram e não creram, eles serão condenados, é Ezequiel 3,18, que diz assim: quando eu disser ao perverso, é Deus falando, certamente morrerás, e tu, pregador, não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o
requererei. Ou seja, o perverso, mesmo ignorante, seria condenado por não se arrepender, e o pregador por não avisá-lo. Mas a fala dos pregadores moderninhos, do amor, do consolo, revela um total desconhecimento e rejeição às doutrinas básicas do Evangelho. Para essa galera do amor, Deus não pode punir, pois Ele é bom, o que na prática, para eles, significa dizer que Deus é conivente com o mal. Por exemplo, quando um avião cai e alguém os questiona, isso foi Deus? E aí os pastores moderninhos do amor dizem, não sei, eu não sei explicar. Eles sentem vergonha do Evangelho, sentem vergonha de dizer que Deus pune pecados. Eles se esquecem do dilúvio, por exemplo. O mundo inteiro morreu afogado, crianças, velhos, senhoras, todo o mundo morreu. E o texto bíblico não deixa dúvidas, foi Deus. Deus fez aquilo. A maldade humana subiu até o Senhor, que retribuiu de maneira justa, aniquilando o mundo inteiro. Pais abraçaram seus filhos e morreram com eles, afogados. Em Sodoma, o mesmo aconteceu. Deus destruiu com fogo e enxofre a todos. Crianças e velhos corriam em chamas pelas ruas. Ora, a Bíblia é clara. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Nenhum fio de cabelo cai neste mundo sem que Deus permita. Sim, Deus é soberano, outra doutrina odiada pelos modernetes. Eles sentem vergonha de falar do inferno, eles sentem vergonha de falar da ira de Deus. E como disse Martin Lloyd-Jones, se você retirar a doutrina da ira de Deus da Bíblia, sobrará bem pouca coisa para se pregar. O que a Bíblia anuncia é que o homem é mau, que a partir do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores e merecedores do justo juízo de Deus. Não há inocentes. Antes de Adão pecar, o ferro não feria, a água não afogava e o fogo não queimava. Este mundo de crianças que morrem, de pessoas que são trucidadas, é o mundo que nós, homens malignos, criamos e merece a justa punição de Deus. Por isso, eu não tenho dúvida sobre aviões que caem. O que eu não entendo é como aviões saem de sua origem e chegam intactos ao seu destino, sendo nós tão depravados, tão pecadores, porque Deus não nos matou no ventre de nossas mães, porque Ele permitiu que existíssemos. É muita graça. Eu não tenho dúvidas do porquê os homens são condenados ao inferno. O que me choca são os homens que são enviados para o céu. O salmista diz que aquele que justifica o ímpio é abominável ao Senhor. Ou seja, qualquer juiz que deixa um bandido sair pela porta da frente do tribunal é um canalha diante de Deus. No entanto, o Senhor nos declara justos em Cristo Jesus. E nós, os que cremos, que merecíamos a sentença de morte, recebemos o céu. Isso porque, de maneira justa, Deus enviou seu Filho para sofrer a nossa sentença. E é isso que me choca, que Deus seja tão gracioso para sofrer a culpa em meu lugar. Ou seja, a própria pregação do amor, do consolo, da graça de Deus fica afetada quando não se tem noção de pecado. A adúltera muito amou porque muito teve consciência de seu pecado. A pregação do amor só vem depois da pregação do pecado. Jesus não saiu pelo mundo dizendo, Deus ama vocês. Paulo não começa a sua exposição do Evangelho dizendo que Deus tem um propósito para vocês, mas com o anúncio da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu. Só depois de falar de ira, falar sobre pecado, muito sobre condenação de todos os homens, é que Paulo anuncia a graça de Deus aos pecadores. Mas, para os pregadores modernos, nem pecadores nós somos. O evangelho que não começa confrontando o pecado é falso. E o falso evangelho gera falsa conversão, que serve apenas para anestesiar consciências e enviá-las tranquilas ao inferno.